Olá, turma, tudo bem? Mais uma questão para a gente resolver, comentar, discutir um pouco e aí fazer uma revisão em cima dos conceitos e conteúdos que é abordado no nosso ensino médio e é cobrado nos vestibulares e concurso público. Desta vez é uma questão aí da SpaceX. Ela trouxe em seu concurso, no seu vestibular, uma questão de eletrodinâmica. A eletricidade é aquela parte da física geralmente estudado lá no finalzinho do nosso terceiro ano. E a física elétrica geralmente é dividida em duas partes. A eletrostática, que é o começo, vai estudar as cargas em repouso, a quantidade de carga que um corpo tem, a força elétrica, a força de atração, a força de repulsão, os campos gerados por uma carga. E vamos estudar a eletrodinâmica, que é quando a corrente elétrica existe, os movimentos organizados dos elétrons com sua corrente elétrica, resistência, resistividade, potência, os circuitos que vão ser criados, as malhas elétricas e as associações, que é em série e em paralelo. Daí, no caso, uma questão que a SpaceX colocou em cima de física elétrica da nossa eletrodinâmica. O problema diz o seguinte, ó. Um circuito elétrico é formado por um resistor ôhmico de 4 ohms e outro resistor de 2 ohms. Então, você tem, no caso, um resistor valendo 4 ohms, ou seja, esse resistor ele obedece à lei de Ohm, aonde a sua resistência não muda de acordo com a sua temperatura, tá certo? Então, é um resistor ôhmico, a sua resistência não vai mudar, e outro resistor de 2 ohms, obedecendo também essa lei de Ohm. Então, eu já tenho dois resistores. Eu tenho um resistor valendo 4 ohms e eu tenho outro resistor valendo, no caso, 2 ohms. E aí eu posso associar esses dois resistores de duas maneiras diferentes. Eu posso associar esses resistores em uma associação em série, que eles ficariam, no caso, associado desse modo aqui, ou uma associação em paralelo, que eles poderiam ser associados desse modo aqui, ó. Então, eu tenho duas associações que eu poderia fazer. Aqui o de 4 ohm, aqui o de 2 ohm, como aqui ficaria, vamos supor, 4 ohms aqui, 2 ohms aqui. Nesta associação, aqui em série, eu tenho uma consequência. A corrente elétrica, quando chegar nesse ponto, é obrigada a passar pelos dois pontos para poder sair. É uma associação em série e que causa uma dependência, porque se esse aqui queimar, esse para de funcionar. Se esse queimar, esse aqui para de funcionar. Então, é uma associação que ela é em série, existe uma dependência entre eles, onde um só funciona se o outro também funcionar. E a corrente elétrica tem que passar nos dois. Então, quer dizer que a corrente que passa aqui é a mesma corrente que vai passar nesse ponto. A corrente é a mesma. Já na associação em paralelo, a gente tem uma independência entre eles, porque quando a corrente elétrica chegar nesse ponto aqui, ela pode vir para cima, como ela pode vir, no caso, para baixo. Existe aqui, no caso, um ponto onde há uma divisão da corrente. E nesse momento existe uma independência, porque se esse aqui queimar, a corrente vai passar por cima. Se esse queimar, a corrente passa por baixo. Então, a associação em série é uma corrente só. Na associação em paralelo, eu tenho, no caso, que a corrente será dividida. Na associação em série, eu posso trocar esses dois resistores por um só resistor, que vai ser chamado de resistor equivalente, que basta eu somar, no caso, os dois e dizer que eu posso tirar esses dois resistores e colocar um só valendo 6, que vai surtir o mesmo efeito no meu circuito. Já na associação em paralelo, eu não posso somar as resistências. Nesse problema aqui, eu posso resolver de duas maneiras diferentes. A soma dos inversos, que eu vou dizer que o inverso da resistência equivalente fica sendo 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. Poderia utilizar essa equação para poder calcular qual é a resistência equivalente,
Ou o processo mais simples, toda vez que você tem dois resistores em paralelos e quer trocar por apenas um resistor, quando for apenas dois em paralelo, você vai dizer que o resistor equivalente é pegar o resistor 1, multiplicar pelo 2, pegar o resistor 1 e somar pelo resistor 2. Então, eu posso trocar esses dois resistores por um só, obedecendo, no caso, essa equação aqui, ó, tá certo? Mas daí o nosso problema é muito mais simples. Eu estou fazendo uma revisão em cima da associação em série, da associação em paralelo, mas é um problema muito mais simples. Por quê? Esse circuito é submetido a uma diferença de potência, um diferencial de potencial, uma DDP, a voltagem de 12. E a corrente que passa pelos resistores, é a mesma. E isso aqui mata a minha questão. Porque quando ele disse que esses dois resistores, 4 e 2, está submetido a uma voltagem de 12, uma DDP de 12, e a corrente que passa pelos resistores é a mesma, ele já informou que esse resistor aqui mais esse resistor aqui foi associado de uma forma em série. Porque como ele disse que a corrente que passa pelos dois é a mesma, quem dá a mesma corrente é uma associação em série. A associação em paralelo para resistores desse modo não seria correntes iguais, seriam correntes diferentes. Então, eu já sei que esses dois resistores, que no caso esses dois aqui, foi ligado em uma associação em série. Então, o que ele quer para mim? A intensidade da corrente elétrica. É só fazer essa equação. U é igual a R vezes I. U é o meu DDP, a minha voltagem. Quanto é a voltagem que ele está ligado? Quanto é a bateria? Qual é o gerador que ele está submetido, no caso, à nossa voltagem? 12 volts. Então, vou chegar aqui e colocar 12. Qual é a resistência do circuito? A resistência equivalente do circuito? Se eu tenho um que é 4 e 2 e passa a mesma corrente, é uma associação em série. Então, basta somar os dois, que vai valer, no caso, 6. E a corrente eu quero descobrir. Está multiplicando, passo dividindo. Eu tenho 12 dividido para 6 é a minha corrente. Portanto, a corrente fica sendo de 2 amperes. Pessoal, muito simples. Bastava apenas essa continha aqui. A revisão era para a gente lembrar que eu tenho em dois resistores duas oportunidades de associar esses resistores, uma associação em série ou uma associação em paralelo. A associação em paralelo não é o nosso problema aqui, ó, é uma associação em série, porque o problema diz que são dois resistores de 4 e 2 ohms, resistores ôhmicos, aonde a sua resistência não vai mudar com a temperatura. Eles estão ligados em 12 volts e passa a mesma corrente por eles. Então, no caso, é uma associação em série. Era como se tivesse isso aqui, ó. Eu tenho um resistor aqui, outro resistor aqui, ligado, no caso, em uma bateria. Aqui no caso 4, aqui no caso 2, tá certo? 4 ohm e 2 ohm, e a bateria valendo 12 volts. E tá aí, no caso, como é o circuito. A corrente ela vai ter que passar pelos dois para poder voltar. Então, eu pego qual é a DDP da bateria, pego a resistência dos dois juntas e a corrente que eu quero descobrir, 2 amperes, letra D da nossa questão. Ok? Espero que vocês tenham revisado, relembrado um pouco da nossa parte de corrente elétrica, associações, e espero que vocês tenham compreendido um pouco mais esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!